It's hard to resist the thing that I missed for so long. Can't remember what it's like, just a minute I need it. Can't remember what it's like, just a minute I need it. It's hard to resist the thing that I missed for so long. Can't remember what it's like, just a minute I need it. So long. Can't remember what it's like.
Can't remember what it's like, just remember I need it. It's hard to resist the thing that I missed for so long. Can't remember what it's like, just remember I need it. Boa noite a todos, eu me chamo Celiene e sou coordenadora de arrecadação do Senar Tocantins, que faz parte do sistema FAET, Senar e Sindicatos Rurais. Quero agradecer a Deus inicialmente por estarmos mais uma vez aqui, dando início à nossa última live da Semana do Agro Legal. Hoje nós falaremos sobre Previdência Social e o produtor rural, e teremos conosco hoje o Giovanni Batista, que é técnico do INSS, e vai trazer informações relevantes a todos que estão presentes. Durante essa semana, nós tivemos os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Nós tivemos a primeira live com o Dr. Daniel Belmiro, que falou sobre KEPF e legislação previdenciária rural. Tivemos uma segunda live com o Dr. Alex Mendonça, que tratou do E-Social, FD-REINF e DCTF Web. E, por fim, nós tivemos ontem a palestra do Dr. Stênio Max, falando sobre CNIR, Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, e o ITR, Imposto Territorial Rural. Lembrando que todas essas lives já estão disponíveis na nossa página no YouTube. Então, quem não esteve conosco assistindo aqui ao vivo, não teve oportunidade de assistir, ou quer rever a apresentação, quer rever a palestra, entre lá na nossa página, aproveite, assiste, compartilhe também, porque foram muitas informações, foram palestras de muito conhecimento, riquíssimas de informações. Tudo isso para o produtor rural, contador, foram excelentes informações. Então, entrem lá e assistem novamente. Para a realização da Semana do Agro Legal, nós contamos com a parceria da Receita Federal do Brasil, a quem eu agradeço imensamente através do delegado, doutor Ricardo Wagner Magalhães, que inclusive esteve conosco durante esses 3 dias de palestra. Agradeço também ao nosso parceiro, o CRC, através do presidente João Gonçalo, ao INSS também, que disponibilizou o nosso palestrante de hoje, o doutor Roberto Fagner, que é o superintendente lá do INSS, e disponibilizou o nosso palestrante hoje, o Giovanni Batista. Muitíssimo obrigada aos nossos parceiros. Sem o apoio de vocês, não seria possível a realização desse nosso evento. Eu agora gostaria de apresentar a vocês a dinâmica da nossa live, como vai ser a sequência, certo? Então, nós iniciaremos a palestra do Dr. Giovanni,
né, que terá duração de 1 hora aproximadamente. Na sequência, nós teremos a participação do Diego, Diego Elbert, que é conselheiro do CRC. Tá? Muitíssimo obrigado, Diego, que está presente conosco e será o debatedor desta noite. Ele apresentará suas considerações a respeito do tema, pergunta, se ele achar conveniente, necessário, fará as considerações. Na sequência, nós teremos as perguntas dos internautas, né? E aí, nós iremos para as considerações finais. Então, eu gostaria, então, de apresentar o Giovanni, e é com você a palavra, Giovanni. Olá, Celene, boa noite. Muito bom estar aqui presente nessa oportunidade para estar demonstrando um pouco sobre o papel do INSS e como que a gente pode estar contribuindo para que o produtor rural e o trabalhador rural, de uma forma geral, consiga acessar mais informações, mais benefícios e, inclusive, participar melhor dos seus direitos junto ao INSS ou aos órgãos públicos envolvidos. Agradecer inicialmente seu nome à diretoria aí do Senar, do Tocantins, e também o CRC, na pessoa do João Gonçalo, presente o nosso diretor Diego, né? Conselheiro Diego, e também ao superintendente regional do INSS, Roberto Fagner, Roberto Braga, todo mundo chama de Roberto Braga mesmo, e dizer que é muito importante nesse momento, principalmente de pandemia, ou na retomada agora das atividades, nós estarmos cada vez mais próximo, né, das pessoas que precisam do INSS. E, naturalmente, que nesse período nós tivemos assim uma necessidade das pessoas ficarem em casa, não se deslocarem muito, né? Então, tanto o uso dessas lives como outras metodologias puderam aproximar um pouco mais os serviços que o INSS presta para a população de um modo geral. Inicialmente, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre vocês sobre o PEP, que é o Programa de Educação Previdenciária. O nosso é um programa do INSS, tá? Ele busca sempre estabelecer, criar uma rotina, uma cultura, né, digamos assim, previdenciária, tanto para as pessoas que precisam do INSS nesse momento, como para as próximas gerações. Nós participamos nas outras apresentações, nas outras palestras, sobre as formas que o cidadão tem de contribuir para a Previdência, não só o produtor rural, como também os demais segurados. A gente sempre tem que buscar um foco de estar sensibilizando tantas pessoas que são formadores, disseminando conhecimento, formando disseminadores de conhecimento também em sindicatos, associações, órgãos públicos, né? E também em eventos onde participa, como esse que nós estamos participando hoje. Fazemos orientações, informações, vamos em pontos de ônibus, locais de evento, passamos instruções, conversamos sobre o que está acontecendo naquele momento na vida do cidadão no INSS, buscamos prestar orientações, né? Uma forma, assim, de estar disseminando bastante o conhecimento previdenciário dentro da população. Num país em que as pessoas ainda não têm uma preocupação muito grande com previdência privada ou com outras formas de garantia para aposentadoria futura, então é muito necessário que eles conheçam, né, que o Estado tem uma garantia mínima para esse cidadão, para essas pessoas. Fazemos palestras também em eventos como sindicatos, né, órgãos públicos, e já temos há alguns anos, uma escola virtual, que é uma página online que possui cursos EAD, que a pessoa pode estar utilizando, participando, se inscrevendo, obtém o certificado, pode se formar como um disseminador de informações previdenciárias e contribuir ainda mais para que esses direitos sejam usufruídos pela população de uma forma geral. Se todos conhecerem como funciona, naturalmente que o serviço é mais relevante, o serviço vai ser prestado com mais efetividade.
Aqui a apresentação da nossa escola virtual. O site é o escolapep.inss.gov.br. Os cursos são autoinstrucionais, conforme essas plataformas de EAD que existem em grande volume aí no Brasil. Então, a pessoa pode fazer essas inscrições, participar, vai ter direitos certificados, né? E aí, com isso, está contribuindo para o conhecimento. Dentre essas ações, né, nós temos que citar e trazer um pouco de história sobre o que é a Previdência Social. Muito no passado se confundia um pouco saúde com previdência, né? Existia o INSS, INAMPS, existiam vários órgãos que prestavam, que era uma ligação direta para a pessoa que era vinculada, contribuía ou participava do Fundo Rural, e aí com isso acessava os serviços como saúde, né? Desde a Constituição de 1988, isso já vinha de visões do direito moderno, em que a Previdência Social é dissociada do sistema de saúde. Ela faz um dos pilares, né, da Seguridade Social, por assim dizer, prevista na Constituição. Atualmente, no conceito brasileiro, né, é uma rede de proteção que ampara tanto os trabalhadores, e aí falo de uma forma geral, né, aquele trabalhador que tanto trabalha de carteira assinada, como autônomo, avulso, ou também aquele que presta serviço de natureza eventual, o famoso trabalhador portuário, os ensacadores, né? Todos esses que trabalham na atividade rural também. E as famílias desses trabalhadores. E aí nós conseguimos, a Previdência Social consegue acompanhar a pessoa desde o nascimento, por assim dizer, né? Cobrindo todas as etapas da vida até a morte. Se aproxima muito como um seguro, que a pessoa guardaria dinheiro e futuramente se aposentaria. Mas o sistema previdenciário é solidário e contributivo, ou seja, as pessoas que hoje estão contribuindo, elas vão sustentar o sistema e pagar os benefícios daqueles que estão recebendo nesse momento. Atualmente, o sistema previdenciário é gerido pelo INSS, que é uma autarquia fundada em 1990 e criada com o intuito de prestar esse serviço para a população. Ela participa hoje da administração pública direta e é vinculada ao atual Ministério do Trabalho e Previdência Social. Antes da gente falar um pouco sobre os benefícios da Previdência Social, nós temos que falar também do nosso segurado. Nós temos que entender o que significa a palavra segurado. O que a pessoa precisa compreender o que é segurado. Porque toda pessoa que contribui para a Previdência ou está mantendo a qualidade de segurado, deixou de contribuir recentemente, ela guarda essa natureza de segurado, ela está resguardando os direitos dela perante a Previdência Social. Mas existem alguns requisitos mínimos, alguns itens que ela precisa cumprir para que ela se torne segurada da Previdência. Claro, há algumas questões mais fáceis, como, por exemplo, o empregado. Basta a carteira dele estar assinada, que automaticamente ele é afiliado ao sistema previdenciário e, com isso, pode usufruir dos benefícios e garantir proteção tanto para ele, como também para a família dele. Mas existem mais outros tipos de segurado, que nós vamos ver que cada um tem uma característica própria. Todo cidadão, a partir dos 16 anos, né, ele já pode estar contribuindo para a Previdência Social. Né? Existe também o menor aprendiz, que é desde os 14 anos, que ele assina a carteira de trabalho, e ele também vai estar vinculado à Previdência Social e garantido com isso os seus direitos a benefícios e pode acessar os serviços prestados pelo INSS. Aqueles que estão sob a guarda da família, os dependentes, né, eles também são amparados na condição de dependente. Se houver algum infortúnio ou ocorrer uma fatalidade, vier a óbito ou for preso, né, os dependentes podem estar acessando os benefícios e serviços compatíveis com o tipo de situação, com o tipo de fato gerador. Então, como a Previdência é um regime de filiação, por assim dizer, obrigatório, como eu havia dito, o empregado basta ele assinar a carteira, que ele já se encontra vinculado à Previdência Social, para que ele seja segurado da Previdência, é necessário que ele esteja inscrito no regime geral de Previdência Social, que é diferente daquele servidor público, por exemplo, que tem um vínculo
e desconta para o Instituto de Previdência do município ou do estado, né? Ou militar, por exemplo, desconta para o Instituto Militar. Esse regime geral é o que guarda todos os direitos e deveres, obrigações e serviços previstos, né, para as pessoas que contribuem para o sistema previdenciário. E basta que ele mantenha o pagamento das contribuições em dia para que ele continue usufruindo esses direitos, ou seja, mantenha a qualidade desse segurado. Nós vamos ver esse conceito um pouco mais à frente, quando a gente tratar um pouquinho de umas categorias bem específicas de segurados, como, por exemplo, o segurado especial, em que não há um pagamento direto da contribuição. Mas, em via de regra geral, né, as contribuições, para que ele mantenha a condição de segurado na Previdência Social, é necessário que ele mantenha as contribuições em dia. Nós temos dois grupos, né? Nós temos o grupo dos segurados que são obrigatórios, ou seja, por o Estado ter uma garantia mínima de proteção para a pessoa, desde que ele exerça aquela atividade, ele já vai estar automaticamente, obrigatoriamente, ele estará obrigatoriamente filiado à Previdência Social. E aquelas pessoas que não exercem essas atividades de filiação obrigatória, elas são filiadas na condição de segurado facultativo, como, por exemplo, vou citar para vocês o estudante. O estudante ele pode estar contribuindo para a Previdência, ele não exerce nenhuma atividade remunerada, mas ele pode estar pagando o INSS como facultativo. Já os segurados obrigatórios, tem um grupo específico, a gente vai ver cada um deles nesse momento. Bom, o primeiro segurado obrigatório que nós temos é o empregado. Aqui a gente conhece, de forma geral, por aquele que assina a carteira de trabalho, né? Temos outras formas de contratar, de ter a condição de segurado empregado, como aquele, por exemplo, servidor que é comissionado, que vai ser nomeado um cargo de comissão, um secretário de município, ou, por exemplo, um prefeito, ou o governador, os deputados, né? Todos eles são vinculados como segurados na condição de empregado. Não basta apenas, não é a condição de assinar a carteira, mas é um exemplo mais próximo que nós temos de que seja empregado, que é o mesmo conceito da legislação trabalhista, né, e a pessoa pode compreender melhor. E aí nele se inclui também o empregado rural, seja o safrista, seja o diarista, seja aquele que tem um contrato de trabalho temporário, ou as novas formas de contratações, né, intermitentes e demais previstas na legislação, mesmo que não assine a carteira de trabalho, mas basta que tenha essa vinculação, né, e esteja previsto nas condições de pessoa física que está prestando serviço para um empregador, ou um produtor rural, ou uma empresa de qualquer gênero. Nós temos também outro segurado obrigatório, que é o trabalhador avulso, uma figura um pouco rara, poucos conhecem, né? Mas aqui entra, para vocês entenderem melhor a natureza do trabalhador avulso, aquele que é vinculado ao órgão gestor de mão de obra num porto, por exemplo, que é o portuário, o estivador, aqueles operadores que descarregam o navio. No meio rural, nós teremos aí os ensacadores, o pessoal da estiva, e existe algum órgão gestor de mão de obra que vai gerir essa atividade. É bem raro acontecer, não sei se acontece na região de vocês, mas é mais comum acontecer em regiões cafeeiras e também em regiões que cultivam grande quantidade de alimentos que necessita de ensaco, de que serem ensacados, né? E com isso processados. E ele também é um trabalhador avulso rural. Nós temos também um empregado doméstico, né? Que é uma figura que sempre esteve vinculada ao emprego familiar, ou seja, uma pessoa que trabalha para uma família, né, sem obtenção de lucro, e aí com isso ela é filiada à Previdência Social, assina a carteira de trabalho como empregada doméstica. Empregado doméstico também, aí entra o caseiro, entra porteiro, seguranças, né, jardineiros, né, depende da condição que se apresenta. Existe também o contribuinte individual, que é outro segurado de filiação obrigatória, e aí nós temos um leque bem grande de pessoas que estão nessa condição de segurado.
Esse aqui, para vocês compreenderem melhor, é o autônomo, o antigo autônomo. Esse antigo autônomo, ele foi transformado em contribuinte individual. É aquela pessoa que presta serviço de natureza eventual a terceiros, a empresas, ou seja, não é aquele que assina a carteira de trabalho, um contrato de emprego, um contrato que ele presta serviços. Temos também o produtor rural, aquele que emprega, ou agroindustriário, aquele que emprega grande quantidade de pessoas, ou tem uma agroindústria. Pode ser também um empresário, né? Às vezes o produtor rural acaba se tornando empresário por ter uma agroindústria, né? Então tem várias condições, cada um tem o seu enquadramento legal previsto. E uma outra figura de segurado obrigatório, que o INSS sempre tratou com muito carinho, que é o segurado especial. São pessoas que trabalham, utilizam o meio rural para sua subsistência e da sua família. Como pequeno produtor, como pescador artesanal, nós também temos essa condição de estar trabalhando junto com o núcleo familiar para a própria subsistência. Existem algumas regras, né, que pode ser considerado e que não pode ser considerado, mas em síntese é todo aquele segurado especial, aquele pequeno produtor rural que usa do seu meio rural para a própria sobrevivência e do seu grupo familiar, né, e que aquele é o único meio de vida dele. É o chacreiro, pessoa que tem pequena propriedade, ou às vezes tem uma propriedade maior, depende da quantidade de módulos fiscais da região, né? E com isso a pessoa tem um enquadramento como segurado especial na Previdência. Essa é uma categoria importante porque até na reforma da Previdência agora, né, em novembro de 2019, ficaram mantidas condições tanto para obtenção de benefícios de aposentadoria, tanto para homem como para mulher, quando se trata de trabalhador rural. Ficam mantidas as regras anteriores, não entram nessas novas regras da nova Previdência. O segurado facultativo tem uma regra específica, ele só pode... É o único tipo de segurado facultativo, ele precisa, por vontade própria, estar contribuindo para a Previdência, né? E ele vai poder fazer essa contribuição a partir dos 16 anos. Então, nós temos dois tipos de segurados na Previdência Social. Os obrigatórios, que é o empregado, o trabalhador avulso, o doméstico, contribuinte individual, o segurado especial. E nós temos também o segurado facultativo, que é aquele que facultativamente vai contribuir para a Previdência. É aquela pessoa que não tem uma renda própria decorrente do trabalho, mas que deseja contribuir para a Previdência, né? Os benefícios que o INSS possui para esse grupo de segurados, a gente trouxe alguns aqui, existem outros, né? Mas trouxemos alguns para vocês tomarem conhecimento do grande leque de benefícios. Como havia dito no começo da palestra, o INSS ele pega toda a vida da pessoa. Então, ele vai desde o nascimento, né, durante todo o desenvolvimento profissional da pessoa, até a vida da pessoa, na morte, né, ou prisão, né, no caso, auxílio reclusão, ou os benefícios que são não programáveis, que um acidente pode ocorrer no meio do caminho, ou a pessoa fica incapaz dos atos laborativos, né, não pode mais exercer as suas atividades laborativas, as aposentadorias, que são os benefícios programáveis. Aí tem a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, a aposentadoria programada, que vai demorar um pouco mais por conta da reforma da Previdência, para se tornar mais comum para a pessoa, né? A aposentadoria especial, que é aquelas questões de pessoas submetidas a trabalhos de risco, né? E por invalidez, que é agora chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, que é quando a pessoa tem uma incapacidade e esta é permanente para ela não conseguir exercer a atividade laborativa dela. O primeiro benefício que nós vamos poder estar conversando passando essas informações para vocês é o salário maternidade. Então, assim, como o INSS ele consegue cobrir toda a vida profissional da pessoa, né, fazer essa proteção tanto social como previdenciária, o salário maternidade é previsto para aqueles casos em que haja parto, né? Pode ocorrer também em outras condições, como, por exemplo, ocorrer um aborto, por exemplo. Se ocorrer o aborto, tem o pagamento do salário maternidade por um período menor. Se, porventura, a criança nascer morta, que é o natimorto,
a INSS vai pagar os 120 dias do salário maternidade. E para aquelas condições também de adoção, em que a pessoa adota uma criança ou tem uma guarda judicial para fins de adoção, ela também tem direito ao benefício de salário maternidade. Esse benefício, ele precisa que a pessoa se afaste das atividades, porque ele é previsto na legislação para que a pessoa fique vinculada, fique cuidando, né, no caso do seu filho ou do filho adotado, né, ou cuidando de si mesmo nos casos de natimorto. Então, esse benefício, ele precisa que a pessoa se afaste das atividades que ele vem exercendo. Se porventura receber cumulativo com o período que está recebendo salário maternidade, né, corre-se o risco, né, depois nos procedimentos revisionais do INSS, a INSS está cobrando esse benefício de volta porque a pessoa exerceu atividade durante o período. O benefício de salário maternidade, no caso do segurado especial, que é o trabalhador rural, né, regime de economia familiar, é necessário cumprir um mínimo de atividade rural. São 10 meses. Não precisa ser necessariamente 10 meses que retroagem antes do nascimento. Não, antes do provável geração da criança. Esses 10 meses são contados de atividade rural. Não precisa haver contribuição para ele estar tendo direito ao benefício. Diferente do empregado doméstico e trabalhador avulso, que não há necessidade de estar pagando nenhuma contribuição. Já para o autônomo, né, o contribuinte individual e o facultativo, é necessário também 10 contribuições mensais. A pessoa vai receber por 120 dias o benefício, e se houver necessidade médica, ela pode estar prorrogando esse benefício por mais 14 dias, mediante a apresentação de comprovante médico. Nos casos em que a mãe venha a falecer, o pai ele pode substituir a mãe e receber esse salário de maternidade para poder cuidar do seu filho. Isso aí também é previsto na legislação, na questão de substituição. E também em adoção de pessoas do sexo masculino, que também que vão adotar que tem direito, que adotam uma criança, né? Eles também vão estar podendo dar atenção nesse momento tão importante para a criança recebendo o salário maternidade e se afastando das atividades. Para o empregado rural, ou para o trabalhador avulso rural, o benefício é pago diretamente pelo próprio empregador. Não há necessidade de ele estar requerendo esse benefício no INSS. Então, se o empregado rural, que está com a carteira assinada, a empregada rural tiver um filho, ela não precisa estar fazendo todo aquele procedimento, estar requerendo no INSS o salário maternidade. Diretamente o empregador vai poder pagá-la e depois fazer o abatimento, né, os procedimentos fiscais, conforme as regras disciplinadas pela Receita Federal do Brasil, para obter o reembolso ou a compensação por alguma contribuição. Facilitando dessa forma, né, as atividades, os cuidados que a pessoa tem que ter nesse momento de nascimento. Um outro extremo, né, que é o benefício da pensão por morte, que é previsto quando há óbito, ou em casos específicos, né, de morte presumida. Pode ocorrer, por exemplo, em algum acidente de navio, por exemplo, a pessoa desaparecer, e aí você não tem o corpo para poder estar lavrando a certidão de óbito, né? Esses casos chamam-se de morte presumida, e aí a pessoa tem uma rotina a ser obedecida, alguns critérios, a pessoa pode estar recebendo a pensão por morte morte presumida. E não precisa esperar que a justiça decrete essa morte presumida, né? Essa morte presumida, ela pode ser antecipada mediante a apresentação de alguns documentos. Esses documentos estão no nosso site, vocês podem estar consultando, mas um outro exemplo também nessa condição é quando há um grande incêndio florestal ou na região, acabam pessoas falecendo pelo incêndio e não se encontra o corpo, né? Não há localização disso, mas aí se decreta a morte presumida e gera também a pensão por morte. A pensão por morte é devida aos dependentes da pessoa que vier a falecer, né? Nós temos algumas regras de duração,
Eu vou explicar logo adiante um pouco sobre o benefício do auxílio-reclusão para voltar depois a essa questão do dependente, porque é muito similar à questão dos dependentes, tanto para auxílio-reclusão como para pensão por morte. Já o auxílio-reclusão, que é um benefício previsto para quando o segurado ou a pessoa que está exercendo atividade rural, ela venha a ser presa por algum motivo. A gente não entra nesse mérito de qual o motivo da prisão, mas é necessário que a prisão seja em regime fechado. Antigamente, né, existia a possibilidade antigamente não, recentemente existia a possibilidade de receber também em regime semiaberto, né? Mas essa foi vedada pela legislação e agora o auxílio-reclusão é devido apenas aos dependentes da pessoa que está presa e desde que essa pessoa não seja aposentada, não receba nenhum outro benefício nesse momento, um auxílio-doença, ou uma outra pensão, ou maternidade, ou até seja aposentado. Então, se entende que esse benefício é previsto por conta da ausência da pessoa, que ela vai ser presa, vai ser recolhida ao cárcere, e aí a subsistência da família vai ficar prejudicada por conta que a pessoa fazia parte da composição da renda da família. O mesmo ocorre no meio rural, em que a mão de obra, a presença da pessoa no local é muito importante para que haja cultivo, cuidado com a lavoura e com a plantação e o bicharedo, né? Então, quando essa ausência ocorre, né, nada mais natural do que haver uma previsão de haver alguma compensação por isso. Por isso que existe a Previdência Social, tem esse papel de ser protetiva, né? De cuidar tanto do segurado como de seus dependentes. Então, como eu ia falando, quem vai requerer esses benefícios são os dependentes, né? E aí nós temos basicamente 3 grupos de dependentes. A gente classifica em 3 grupos para a pessoa entender melhor, porque o grupo, existindo dependentes do grupo 1, da classe 1, alguns falam que é classe, ou condição 1, ou classe preferencial, ele elimina a condição das outras classes, dos outros grupos. Então, por exemplo, no caso de morte, no caso de haver cônjuge, companheiro ou filhos ou equiparado a filhos menor de 21 anos, exceto em casos de invalidez ou pessoa declarada de deficiência intelectual, esse grupo é preferencial para o recebimento tanto da pensão por morte como auxílio-reclusão. E elimina a condição dos demais receberem esses benefícios. Então, se a pessoa é casada, ela apresenta certidão de casamento, os documentos de identificação, certidão de óbito, né, para ter direito ao benefício. Se é um companheiro, ela vai apresentar tanto a documentação do falecimento, do falecido, como também daquela condição de união estável. Aí vai apresentar as provas necessárias para comprovar a união estável. No nosso site tem um monte de exemplos de provas que podem auxiliar essas pessoas a estar comprovando a condição de união estável. Aí nós temos filhos em comum, mesmo endereço, né, uma série de documentos. E os filhos vão apresentar a certidão própria de nascimento que comprova a filiação de quem faleceu para poder ter direito ao benefício. A invalidez, nos casos dos filhos maiores de 21 anos, aí sim, aí ela é comprovada e, mediante uma perícia médica, tem que apresentar uma pessoa dependente, tanto para auxílio-reclusão como pensão por morte, do grupo 1. É uma pessoa que recém começou a trabalhar e tudo. Aí entra a condição do grupo 2, em que os dependentes são os pais. Aí, nesse caso específico, precisa, além de comprovar a condição de pai, comprovar que as contas que eram pagos, a pessoa que auxiliava nas despesas da casa, ou alguma eventual pagamento de pensão alimentícia ou ajuda financeira estabelecida em alguma escritura pública. Por último, os irmãos e irmãs até 21 anos, se não houver nenhum dos dependentes, compõem o grupo 3, a classe 3 de dependentes, para ter direito a receber os benefícios. E aí, até os 21 anos, ele vai poder receber esse benefício, exceto se ele tiver alguma deficiência intelectual ou uma invalidez iniciada anteriormente a essa idade. Também passa por perícia médica por caso de inválido.
No caso de deficiência, né, tem a interdição judicial, né, e aí apresenta a sentença do juiz lá que interditou a pessoa. Algumas observações nós precisamos ter com relação ao cônjuge ou companheiro, porque até então a legislação ela não previa alguns detalhes específicos para essa condição, como, por exemplo, duração de pensão. Nós sabíamos todos que a pensão era vitalícia, né? Os dependentes recebiam até o seu óbito, mas isso mudou com a legislação de 2019, e aí nós temos novas condições com relação a isso. Com relação nós vamos ver essa tabelinha logo. Com relação à condição de companheiro e companheira, é sempre bom ter guardado, né, em casa, a documentação referente a essa condição, como, por exemplo, uma escritura pública de união estável, ou a certidão de filhos à vida em comum, comprovantes de mesmo domicílio, vai colocar a conta de água no nome do companheiro e a conta de luz no nome da companheira, né? Então você tem essa comprovação de que os dois viviam como se casados fossem, né? E a documentação comprova isso. Caso a pessoa não tenha esses 3 documentos, basta que ela apresente um para o INSS, que aí nós vamos ter um procedimento que chama-se justificação administrativa, para poder comprovar, através de testemunhas, que a pessoa tinha união estável antes do falecimento. A INSS tem os procedimentos, as regras, a pessoa é informada de qual é a rotina de apresentar as testemunhas, marcam as datas e os horários para ser ouvidas por um servidor do INSS. Mas é muito importante guardar esses documentos. Eu sei que no meio rural é uma carência muito grande com relação à documentação, né? A pessoa não guarda, ou pela própria condição que se apresenta, não tem uma formalidade assim tão abrangente. Mas é muito importante que sempre se guarde os documentos. Meu pai veio do meio rural, minha família, minha mãe veio do meio rural, e nós sempre tivemos o hábito, eu sempre ouvi eles falar em guardar os comprovantes, né? Então isso ficou também, e eu tenho o hábito de estar guardando esses comprovantes. Eu não quero ser acumulador, não, tá? Mas é um hábito que se guarda para você comprovar uma condição futura. É importante. Depois de um tempo pode ser descartado, né, quando não houver mais serventia, ou guarda de lembrança, né, por assim dizer. Como eu havia falado, a legislação mudou um pouco com relação ao cônjuge companheiro no recebimento da pensão. Existe agora uma duração mínima, uma duração dessa pensão. No passado isso não existia, a pensão era vitalícia, né? Tem novas regras também com relação à acumulação de pensão com aposentadoria e tudo mais. Mas esse é muito importante com relação ao prazo. Por exemplo, se a pessoa casou há menos de 2 anos, 24 meses, né? Ou ela tem união estável há menos de 2 anos com a pessoa que faleceu, ela vai receber esse benefício apenas por 4 meses. Ela não vai ter uma vitaliciedade no recebimento da pensão, do auxílio reclusão. É claro que é muito difícil no meio rural, né, a pessoa não ter apenas 24 meses de união estável. Tem muito mais, né, mas a carência de documentação às vezes só comprova aquele pouco período, né. Então é muito importante ter esses registros todos, desde que casou, né, ou desde que tem a união estável. Às vezes a pessoa vinha de união estável há muito tempo e resolveu casar, e aconteceu um infortúnio e veio a falecer. E esse casamento ocorreu há menos de 24 meses. A pessoa precisa apresentar tanto a papelada relativa à união estável, para provar mais de 24 meses que tinha condição de união estável com a pessoa que faleceu, e aí junto com a certidão de casamento, aí comprova o período de casamento ou união estável, mais de 24 meses, para ter uma duração maior do benefício. Também, se a pessoa está há menos de 18 meses na atividade rural, ou tem menos de 18 com tempo, ou tinha mais 2, 3, 5 anos de casamento ou união estável, também vai receber por 4 meses. Essa mudança é muito relevante, porque as pessoas achavam que pagou um mês, faleceu, aí vai receber a pensão para sempre, que é o que acontecia no passado, né? A legislação mudou e agora precisa ter no mínimo 18 meses de contribuição para que entre na regra geral de duração da pensão. Nós temos uma tabelinha aqui que o dependente vai ser checado a idade do dependente no momento do óbito para saber qual a duração da pensão. Para os filhos, eu vou mostrar ela agora daqui a pouco para vocês.
Para os filhos e irmãos, é até 21 anos, ou enquanto durar a invalidez, se tiver essa condição de dependente. E para os pais, é vitalício, né, a pensão. Essa tabela, ela mostra, no nosso site tem mais regras também sobre a questão da duração da pensão, mas, como regra básica, né, nós temos a idade do dependente. Isso não se aplica ao filho, não se aplica aos pais, não se aplica ao irmão, se aplica unicamente ao companheiro ou cônjuge. Então, se a pessoa cumpriu lá os requisitos, é casada há mais de 24 meses, se a pessoa tem mais de 18 meses de atividade rural ou de contribuição, no momento do óbito, é verificado qual a idade desse cônjuge ou companheiro ou companheira remanescente, e aí, com isso, vai ser aferida a duração da pensão por morte. Então, nós temos, se a pessoa tem menos de 21 anos no momento do óbito da pessoa, do segurado, ela vai receber a pensão por apenas 3 anos. Se ela tem 21 e 26, vai por 6, assim sucessivamente, a partir de 44 anos, lá ela se torna vitalícia, né? Então, a pensão acabou essa natureza de vitaliciedade. Então, é muito importante que a pessoa tenha conhecimento disso, se porventura vier a acontecer um infortúnio, né, para ela saber que existe uma duração de pensão, da pensão, para que a pessoa vai receber essa renda por aquele determinado tempo, e aí vai parar de pagar o benefício, e então ela tem que se programar adequadamente para essa duração. E não é a idade atual do dependente, não. É a idade do momento do falecimento, do momento do óbito do segurado. Bom, um outro benefício, que aí é um benefício não programável, nós chamamos agora ele de auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença do INSS. Então, esse benefício agora ele é pago para a pessoa que se incapacitar para o trabalho temporariamente. E pode ser por tanto motivo de doença ou por um acidente. Às vezes as pessoas me perguntam se eu fui jogar futebol no final de semana, quebrei a perna, eu fico até, poxa, quebrou a perna no futebol, bem arriscado, né? Mas a pessoa me pergunta, olha, será que eu tenho direito ao auxílio-doença do INSS? Eu tenho aqui carteira assinada, eu trabalho aqui na roça e tal, mas tem direito. Então, mesmo esses acidentes corriqueiros do dia a dia, como também alguma doença que a pessoa contrair, ou algum procedimento médico que a pessoa fizer, se incapacitar temporariamente para as atividades, ela pode estar requerendo o auxílio por incapacidade temporária. Que nesse período de pandemia, né, foi um momento que é um dos benefícios que mais se mostrou impactado no INSS, justamente pela necessidade de perícia presencial, que o INSS agora está conseguindo realizar a perícia à distância. E com isso, ao menos, aliviar um pouco a questão do deslocamento do segurado, tanto de quem se machuca para ir na agência do INSS, como para aquelas pessoas que não precisam ficar perambulando de locais, de órgãos em órgãos, para conseguir a obtenção do benefício. Então, a pessoa faz isso tudo pelo aplicativo, pelo site do INSS, do gov.br/meu-INSS, e aí não precisa estar se deslocando até o INSS para fazer o procedimento. Se houver necessidade, se o laudo for incompleto, às vezes falta uma data de duração de dias de repouso, por exemplo, que é uma das causas mais comuns de indeferimento desse tipo de benefício, aí precisa de uma perícia presencial, já tem que ir presencialmente na agência para poder fazer a perícia médica com o médico perito, para ele poder avaliar as condições da pessoa. Se algum dessa incapacidade que a pessoa tiver gerar alguma sequela e que com isso ela continue a exercer as atividades, mas fique com uma redução da capacidade de trabalho, da capacidade laborativa, aí nós temos o benefício de auxílio ao acidente, que ele também é previsto na legislação para essas condições de redução da capacidade de trabalho. A pessoa sofre um acidente, fica com alguma sequela e aí não consegue trabalhar na mesma condição que trabalhava antes. É diferente de aposentadoria por invalidez, né? Que quando a pessoa fica incapaz permanentemente para as atividades laborais, para fazer o seu trabalho, né? Então, esse benefício ele é pago na forma de indenizatório, que é 50% do benefício de aposentadoria por invalidez.
E aí nós temos nas questões, na condição de incapacidade permanente, o benefício concedido para aqueles segurados que têm uma incapacidade permanente. Essa é a antiga aposentadoria por invalidez. Eu até deixei aqui na apresentação que a legislação prescreve que a aposentadoria por invalidez, lá na lei, né, que se a pessoa precisar de ajuda de um terceiro, inclusive, o aposentado por invalidez, né, ela tem um adicional de 25%. Então, como mudou o nome do benefício para aposentadoria por incapacidade permanente por conta da reforma, permanece ainda esse adicional de 25% para a pessoa que está incapaz permanentemente de fazer o seu trabalho. É importante dizer que esses benefícios por incapacidade, exceto do auxílio acidente, eles não prevêem a hipótese da pessoa continuar trabalhando, né? Então, as pessoas receber o benefício de auxílio temporário ou permanente no INSS, aposentadoria permanente, ela não pode estar exercendo nenhuma atividade laborativa, senão ela tem que pedir a alta do benefício para poder estar voltando ao trabalho. Com a reforma da Previdência, né, para os trabalhadores rurais, né, não houve muita alteração com relação à idade e o tempo que a pessoa precisava comprovar a atividade rural. Mas para o urbano houve sim uma alteração, essa bem significativa, em que o homem passa a ter 65 anos com necessidade de 20 anos de contribuição. Para a mulher, nós temos 60 anos e a cada ano depois da publicação da reforma vai aumentando 6 meses até atingir 62. Atualmente, para 2021, é necessário 61 anos de idade mínima que a mulher está aposentando, e o tempo de contribuição de 15 anos. E como eu havia dito, para o trabalhador rural, tanto faz ser empregado rural, ser um contribuinte individual rural, um autônomo, ou até um trabalhador avulso rural, permanece o homem com 60 anos para a idade mínima, a mulher 55 anos, idade mínima, e 15 anos de atividade rural. Eu falo muito em atividade rural, que é o que a legislação prescreve, mas se a pessoa for pescadora, ou marisqueira, ou fazer como meio de vida sobrevivência, ela também se enquadra nessa questão de atividade rural. Então, a atividade, por assim, não é uma atividade urbana, é uma atividade fora do meio urbano. O rural não se entende somente como a roça ou uma fazenda, pode se entender também como o interior, né, os demais locais. E aí, com a reforma, a gente agora está passando por uma transição, né? E todas as aposentadorias vão passar por essa transição. Então, hoje, atualmente, nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição da transição. Nós temos ainda a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Também existe a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, né? A aposentadoria programada, que é a da reforma agora, a nova aposentadoria, a pessoa só vai aposentá-lo bem adiante. E a aposentadoria por tempo de contribuição do professor. A aposentadoria especial para aqueles casos que são de pessoas vinculadas a atividades expostas a algum agente nocivo que possa prejudicar a sua saúde, né? Então, esses benefícios ainda são previstos na legislação. Com a reforma, nós todos estamos passando por uma série de dificuldades por entender, às vezes, aonde eu me encaixaria, por assim dizer. Eu falo isso, nós todos, de uma forma geral, como população. A gente precisa entender melhor isso, saber quais são os requisitos mínimos para aposentar e tudo mais. No site gov.br/INSS, para cada um dos tipos de benefícios, nós temos os requisitos especificados: aposentadoria, salário maternidade, pensões, auxílios, né? Todos lá. Mas nós temos uma calculadora, um simulador, por assim dizer, que vai calcular para você quanto tempo você tem e quanto isso e quando mais ou menos você poderia estar se aposentando. O sistema, ela pode estar adicionando isso para a simulação para ter mais ou menos uma ideia de quando ela vai conseguir ter direito ao benefício. A atividade realmente de ficar analisando os benefícios ficava mais deficitária. Então, isso ajuda muito a gente no dia a dia para a pessoa entender mais ou menos e ir se programando, né, naqueles casos que ela possa se programar para uma aposentadoria. E com isso ver também as regras de transição com a reforma da Previdência.
ver se em qual regra ela melhor se encaixa, ou se ela contribui um pouco mais, ou apresentar tal ou tal comprovante. A gente já vai falar um pouquinho agora sobre o trabalhador rural, que é o foco, né, o produtor rural. O nosso trabalhador rural é o foco, digamos assim, desse evento. O Senar, se eu me lembro muito bem, na época que eu participei de escola agrícola, nós fazíamos curso, né, do Senar, e hoje também é um privilégio estar aqui presente e poder estar auxiliando o Senar, porque eu também fui um aluno do Senar, na época de escola agrícola pude frequentar os cursos. Lá naquela época já se falava muito sobre essa questão dos direitos do trabalhador rural, né, do produtor rural, no meio rural, né? Então, a Previdência não deixa também isso de fora. Nós temos até um nome para esse segurado, chama-se segurado especial, que é aquela pessoa que exerce atividade por conta, junto com a família, em regime de economia familiar, né, e que vive daquilo como meio de subsistência. Mas nós temos outras categorias também de trabalhadores rurais. Nós temos, por exemplo, o empregado rural, que é quando eu disse lá sobre o segurado obrigatório, eu citei sobre o empregado, e nessa condição existe também empregado rural. Boia fria, volante, safrista, vaqueiro, tirador de leite, né? São pessoas que trabalham na condição de empregados, têm a carteira assinada, né? E aí conseguem, se enquadram nessa condição de segurado obrigatório como empregado. Ele vai ter uma carteira profissional de trabalho ou vai ter um contrato individual, né? Depende da condição que for apresentado. Nós temos também o autônomo rural, que ele é enquadrado como contribuinte individual. O antigo autônomo hoje é o contribuinte individual, né? Então esse pode ser o produtor rural, que tem uma área, por exemplo, superior a 4 módulos fiscais, ou que contrate empregados o ano todo. Ele pode estar sendo, desde que ele exerça aquela atividade sem outra atividade que o desqualifique da condição de trabalhador rural para a Previdência. Tá? Vou dar um exemplo. A pessoa é servidora pública e tem uma propriedade e com isso emprega pessoas. Então ele já não vai ser um segurado trabalhador rural, não vai ter acessar esses benefícios com o redutor. Ele vai ter que estar contribuindo e ser igual aos demais beneficiários da Previdência que aguardam aos 65 anos, né, as regras da aposentadoria urbana. Mas temos também a figura, né, do nosso contribuinte individual produtor rural. Ele pode tanto ter ele próprio estar exercendo atividade, como também ter prepostos. Aí você tem os carnês de previdência que ele paga, né, os comprovantes da propriedade rural, do INCRA, até escrituras públicas das propriedades, ou a lista de empregados que ele tem, né, para ele poder acessar esses benefícios com a redução de idade. Também temos um outro segurado do meio rural, que é o trabalhador avulso rural, e esse é muito mais conhecido como secador de café, cacau, né? Também laranja, que cuida do cultivo de laranja. O trabalhador avulso é uma figura que está bem assim rara no Brasil, né? Mas ela existe ainda em alguns locais. E também pode estar acessando esses benefícios com redução de idade. E aí nós temos o nosso segurado especial, que é aquele pequeno produtor rural, que usa junto com a sua família, né? Que trabalha em regime de economia familiar e usa isso como meio de sobrevivência. Nós temos tanto pode ser pequeno produtor rural, pode ser pescador, né? Pode ser um arrendatário, por exemplo, pode ser também comodatários, né? Então você tem uma vasta categoria de segurados especiais nesse momento. O parceiro, o assentado, né? O meeiro, aquele que recebe uma terra para poder estar cultivando ali, e isso é o seu meio de sobrevivência, ele é enquadrado como segurado especial. A vantagem toda da mudança na legislação é que houve uma caracterização do segurado especial de uma forma um pouco diferente. No passado, se exigia uma série de documentações para poder o segurado especial estar comprovando a sua condição perante
a Previdência Social. Mas com as mudanças da legislação, com, digamos assim, a disseminação do conhecimento no meio rural, até a formalização das atividades, regularização fundiária, ou as declarações de imposto que a pessoa faz, como, por exemplo, o ITR, ou CAFI, né? São todos procedimentos que são feitos pelo produtor rural atualmente, tanto até pelo segurado especial, inclusive a declaração de ADAP, né, de aptidão, que ela também, esse arcabouço de documentos forma um banco de dados que o INSS já está utilizando já há algum tempo para poder estar reconhecendo direitos, né? Nós temos hoje uma série de benefícios, uma grande maioria de benefícios, que são concedidos sem aquele procedimento moroso do passado, que era, apresenta declarações, apresenta uma série de documentos, traz um monte de testemunho no INSS. Então, a gente inverteu, digamos assim, a lógica do processo. Agora, nós estamos utilizando esses bancos de dados para poder estar reconhecendo o direito, e basta que o segurado nos diga, o segurado especial nos diga, qual o tempo que ele exerceu atividade rural, preenche uma autodeclaração dizendo aonde que ele faz essa atividade, quais as propriedades dele, qual a condição, quantas pessoas trabalham com ele, dizer os CPFs dessas pessoas, dizer se ele faz outra atividade ou não. Então, essas informações nós vamos estar utilizando através de uma autodeclaração, que ele vai apresentar para o INSS, juntamente com as informações que ele tem. Nós vamos estar pegando essa autodeclaração, olhando nos sistemas se ele tem algum registro que qualifica ele como segurado especial. Se tiver, a gente faz digamos, a junção desses dois elementos para reconhecer o direito. Às vezes, ele tem uma questão lá que descaracteriza a condição de segurado especial, como, por exemplo, um emprego num órgão público, ou ele é servidor público, ou assinou carteira em um determinado período, né? Então, essas condições, a gente está utilizando essas informações, né, para que a gente tenha a condição de ter um reconhecimento do direito melhor dessa pessoa. O segurado especial, que é pescador artesanal, ele também recebe todo ano, né, aquele seguro defeso, então isso acaba sendo um meio de prova no INSS depois para que a gente possa reconhecer direito. Então basta que ele apresente a autodeclaração e aí a gente vai estar conciliando com as informações que estão nos sistemas do INSS. Essa autodeclaração está em nosso site e também está nas informações, os sindicatos, associações e órgãos que cuidam, que tem contato com o produtor rural, tem conhecimento dessa autodeclaração e se a pessoa precisar de alguma via, alguma coisa, pode entrar no nosso site que ela pode imprimir para poder requerer o benefício. Então, a ideia básica no futuro é que nós tenhamos o preenchimento de uma autodeclaração, a pessoa nos diga o que ela faz, nós vamos fazer o batimento com o sistema, vai haver uma conciliação, e aí com a concessão do benefício de uma forma muito mais célere, muito mais rápida, sem digamos assim, a subjetividade envolvida. Essa é uma questão mais objetiva, mais segura, em que vai ser combatido muito mais fraude nessa atividade. Um ponto importante é o documento, a prova, que nós chamamos de instrumento ratificador, né? Deu esse nome bonitinho para a gente entender e separar do que era no passado, porque o INSS falava prova material, indício de prova material, um pouco confuso isso na cabeça do cidadão comum. Ele tinha o documento, né? E a gente, com esse documento, agora a gente consegue fazer mais autodeclaração, o batimento com os sistemas para poder estar reconhecimento do direito. Então, o documento que ele vai ter que apresentar para a gente é uma prova da atividade rural e contemporânea ao período. Isso é muito importante, porque se ele tiver, por exemplo, uma autodeclaração, apresentar para a gente, uma DAP lá de um determinado período, e depois uma escritura pública, a gente pode estar utilizando apenas 2 documentos para estar reconhecendo o direito. Eu vou dar um exemplo mais prático para vocês, que é essa tabelinha. Quando a gente olhar, analisar a atividade rural,
o produtor rural, o segurado especial, não precisa apresentar um catatal, por assim dizer, de documentos. Ele pode estar apresentando para a gente um instrumento ratificador de um primeiro período e do segundo período, porque agora é necessário que nós tenhamos um documento para cada uma das metades da carência. Então, ele vai ter um primeiro documento lá para os primeiros 7 anos e meio da atividade rural e um documento no período dos outros 7 anos e meio, para os dois dar os 15 anos de atividade rural necessário. Nesse exemplo que eu estou colocando na tela aqui, é um documento de dezembro de 2007 e outro documento de dezembro de 2013, já é possível fazer o reconhecimento da atividade rural desde 2004 através da DAP. Então, assim, é muito mais prático para o trabalhador rural, para o nosso segurado especial, que não tem o cuidado de guarda, não é cuidado, eu me expressei mal, me desculpa. Não tem, assim, a condição de estar guardando documentos durante o período de atividade. Então, se ele fizer as declarações corretas, pagar os impostos direitinho, vai aparecer essa informação para o governo, e aí a gente vai poder utilizar essa informação para estar reconhecendo o direito. Aqui são os documentos, as provas, né, que são exigidos agora para o INSS, para o reconhecimento da atividade rural. Nós temos tanto a questão do contrato de trabalho, quando ele é um empregado rural, como também nós temos o segurado especial, que vai ter o contrato de arrendamento, parceria, comodatos rurais, ou a declaração do ADAP, né, a declaração de aptidão do PRONAF, os blocos de notas do produtor rural, são os documentos previstos na legislação, que inclusive as notas fiscais são eletrônicas agora também, não? Então é possível ter um pouco mais de formalidade, por assim dizer, e essa informação aparecer para os órgãos públicos. Notas fiscais de entrada de mercadorias, quando ele entrega a produção, né, em algum estabelecimento, ou cooperativa agrícola, ou entreposto de pescado, né? Os comprovantes de recolhimento da Previdência, de acordo com as regras da Receita para comercialização da produção, né? Ou o seu substituto, quando ele, nessas novas regras de tributação, né? Ou a própria declaração de imposto de renda, que indique lá alguma renda proveniente da comercialização da produção rural. E a licença de ocupação ou permissão quando o INCRA, né, dá aqueles documentos necessários para o assentado. Então, esses são exemplos de documentos, né, básicos previstos na legislação, na Lei 8.213, para estar se comprovando a atividade rural. Esse mecanismo que o INSS está passando, né, se utilizando, por assim dizer, previsto na legislação, se aprimorando também, né, ele já vem numa esteira já de algum tempo de transformação digital que a gente está passando, né. Nós tínhamos um serviço tecnicamente feito de forma manual até 2016, e a partir de 2017 nós implementamos o INSS Digital, em que foi baseado praticamente em 3 pilares, né? Tanto requerimento eletrônico, em que não há necessidade da pessoa estar indo assinando um pedido lá no INSS, marcando um dia para ir lá assinar um pedido. Tinha situações que a pessoa levava 6 meses para ser atendida, para ir lá assinar o pedido de aposentadoria. Então, isso era, do ponto de vista de serviço público, é muito ruim, tanto para o INSS quanto para o cidadão que não estava tendo um retorno, né, dos seus impostos pagos. O uso de canais remotos de atendimento, e aí entra Central Telefônica 135, que atende de segunda a sábado, de 7 horas às 22, ligação gratuita de telefone fixo, e logo, se tudo der certo, ligação gratuita de celular também. A ligação de celular, por enquanto, é cobrada a ligação local. A internet, né, o gov.br/meu-INSS, e os aplicativos, tanto para Android como para iOS. E um outro importante, que são as parcerias celebradas através de acordos de cooperação técnica. Aí nós temos acordos celebrados para que a gente consiga chegar onde a pessoa está. Então, esses
a primeira base de tudo foi o nosso canal remoto, gov.br/meuinss, que atualmente está sendo utilizado o acesso através da conta para as contribuições dos impostos pagos pelas pessoas, gerando um retorno no serviço que precisa ser prestado. Então, hoje, por exemplo, se ele precisa de uma carteira de motorista, ou carteira de trabalho, ou pedir aposentadoria, ele vai usar o mesmo acesso, que é a conta gov.br, tornando mais fácil a vida do cidadão. É disponível também através de aplicativos na plataforma da iOS, né, na App Store, ou para Android no Google Play. E nós, recentemente, conseguimos lançar, né, o INSS, a prova de vida digital por biometria facial, tornando ainda mais, digamos assim, seguro e mais fácil o acesso a um serviço que antes precisava do deslocamento da pessoa até o banco ou até uma agência do INSS, quando era o caso. Tornando mais fácil a vida do cidadão, né? Já que existe a informação de biometria dele registrada, nada melhor do que estar se utilizando disso até para combater fraudes e outros malfeitos. E através das nossas parcerias, né, como eu falei, os acordos de cooperação, a gente busca ampliar e aí se somar, né, ao esforço do INSS na melhoria do atendimento à população de uma forma geral, que se mostrou muito salutar nesse período de pandemia, né, em que os parceiros tiveram um papel fundamental no acesso aos serviços do INSS. E, por último, a nossa central telefônica 135, né, como eu disse, que funciona de segunda a sábado, de 7 horas até 22 horas, horários de Brasília. Ligações de telefone fixo são gratuitas e ligações de celular é cobrada ligação local e, se tudo der certo, logo, logo, nós teremos também gratuitos. Bom, não sei se eu cumpri a hora certinha, Serene, mas tentei ser bem pontual. Aí eu passo a palavra para você aí, por favor. Olá. Oi. Oi. Então, obrigada, Giovanni. Eu vou cumprir sim, perfeitamente seu horário, mas eu gostaria de passar a palavra agora ao Diego, que é conselheiro do CRC e hoje está conosco aqui como debatedor. Eu passo a palavra a você, Diego, para que você faça suas considerações, algum complemento ou pergunta ao nosso palestrante de hoje. Muito obrigada pela sua presença e participação, Diego. É com você. Bom, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer em nome do CRC, a pessoa do presidente João Gonçalo, dizer que é sempre muito bom estar fazendo esse debate com o Senar, lhe parabenizar, Giovanni, pela palestra. Esse tema é algo que as pessoas têm bastante dúvida, e aí muita gente mandou mensagem aqui para mim. Sempre que se fala de INSS, né, não tem jeito, e o contador ele é o guru da empresa, né? A pessoa sempre liga primeiro para o contador, para que o contador dê uma luz para a pessoa. E aí me veio algumas perguntas aqui. A primeira delas a pessoa me disse o seguinte: cara, eu contribuí para o INSS muitas vezes, mas eu não tenho mais nenhum papel dessas contribuições. Aonde, Giovanni, que eu posso ir hoje para eu ter uma ideia mais ou menos do que eu já contribuí no passado? Tem algum lugar que eu consigo checar essa informação? Bom, excelente pergunta, Diego. Realmente é complicado você guardar todos esses comprovantes, né? Mas nós temos hoje disponível, né, na plataforma gov.br/meuinss o extrato previdenciário, em que a pessoa pode estar acessando todo o seu extrato de contribuições da vida laborativa inteira. Inclusive, se houver alguma falta de informação e ela tiver algum comprovante nesse sentido, pode estar solicitando, né, a atualização de dados cadastrais para que a gente possa fazer esse ajuste. Mas, a princípio, as contribuições hoje são vertidas e aparecem no CPF da pessoa, né? Então, fica tudo facilitado, centralizado, num local só ali, no meu INSS, para a pessoa visualizar.
Então, orientaria a pessoa a poder fazer o acesso ao meu INSS e tá imprimindo, tá baixando, né? Não imprimindo não, né? Que a gente não precisa ficar gastando muito papel, porque esses extratos sempre mudam, né? Mas está salvando, né, no caso, baixando no seu computador ou guardando essas informações digitais do extrato previdenciário, que inclusive tem QR Code, tem... Eu contribuí para o INSS, porém o meu patrão não fez o repasse ao INSS. Essas contribuições, Giovanni, elas vão sair do extrato previdenciário ou se ele não fez a contribuição, eu não consigo verificar pelo aplicativo? Sim, Diego. Ele não vai conseguir estar verificando isso no aplicativo. Entretanto, a legislação previdenciária, né, como um todo, prevê que os documentos que a pessoa possua que comprovem o exercício da atividade, né, tais como os recibos de pagamento, contra-cheque, a própria carteira assinada, pode estar apresentando isso para o INSS e, com isso, o INSS vai poder estar reconhecendo essa atividade, esse vínculo e também as contribuições que foram efetuadas. É bem lembrar que a legislação prescreve isso como um crime, né? Hoje, se apropriar das contribuições previdenciárias é um tipo penal específico na legislação penal, e chama-se apropriação indébita previdenciária, né? A pessoa responde por isso e pode ser presa, inclusive. Então, para que o cidadão não fique prejudicado, a lei prevê que esses recolhimentos se tornem presumidos quando ele exerce a atividade. Lá no comecinho da palestra, eu falei sobre a filiação, digamos assim, automática à Previdência Social. Basta a pessoa ir assinar a carteira de trabalho que ela está automaticamente vinculada à Previdência Social. Claro que se o seu empregador, se o empregador não fez os recolhimentos adequados, não cumpriu o que a legislação prescreve, né, ele vai ter outros meios para poder estar comprovando esse vínculo e essas remunerações e, com isso, ter acesso aos benefícios e serviços da Previdência. A gente pede que a pessoa guarde esses comprovantes quando não encontra no nosso sistema, e aí, no momento de requerer algum benefício, algum serviço na Previdência, apresente para que seja inserido no sistema. Eu estou olhando aqui no chat e eu estou vendo algumas perguntas aqui, viu, Celine, falando sobre os códigos da contribuição. Eu acho que isso aí também é um ponto importante, porque até eu que sou contador e como a gente trabalha com muita empresa de consultoria, muitas vezes a gente percebe que aquela pessoa ela estava contribuindo pelo código errado, né? Então, é muito interessante que a pessoa procure alguém para orientar nesse sentido, porque nós que somos da contabilidade, a gente pega muito esses tipos de caso. Até dentro de empresas, a pessoa vai pagar e digita o código errado. Então, assim, querendo ou não, isso pode gerar um problema. Outra dúvida que eu fiquei aqui, Giovanni, foi em relação quando você falou lá do salário maternidade. Desculpa, auxílio maternidade. O trabalhador rural, eu fiquei em dúvida em relação às contribuições. Eu queria que você pincelasse isso de novo para a gente, sobre como que funciona só a diferença entre o trabalhador normal e o trabalhador rural dentro desse escopo aí de salário maternidade. Certo, excelente pergunta, Diego. O salário maternidade na Previdência Social, né, tem o requisito de cumprimento de carência para determinadas categorias de segurados. Quando eu expliquei sobre segurado obrigatório e facultativo, eu numerei lá os segurados obrigatórios, né? Empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico, contribuinte individual e segurado especial, e o facultativo, né, que é o segurado facultativo. No caso específico do salário maternidade, para o segurado especial, não há nenhuma contribuição a ser feita. Ele vai comprovar isso, vai substituir essas contribuições por meses de exercício de atividade rural, o segurado especial. Tá? O segurado especial, lembrando que aquela pessoa, aquele segurado que tenha o meio rural como seu meio de sobrevivência, né?
Um exemplo é o pequeno produtor rural, o pescador artesanal, né? Esse segurado especial ele vai cumprir apenas 10 meses de comprovação para o INSS de tempo de atividade rural. A minha filha trabalha comigo e ficou grávida com a família e aí ela precisa do salário maternidade. Logicamente, se a filha for solteira, ela pertence àquele grupo familiar, né? E com isso vai estar se utilizando dos documentos do pai para poder comprovar que exerce a atividade rural. Como acontece muito, por exemplo, de segurados especiais que os filhos estudam de manhã e ajudam nas atividades rurais à tarde apenas. Se tiver mais, pode apresentar, que nós vamos lançar no sistema, já vai ficar anotado. Já para o empregado rural, é a mesma condição do empregado urbano. Ele vai estar recebendo diretamente pelo empregador, sem precisar estar se deslocando à Previdência Social. Para ele, se houver o parto, né, já vai ter direito ao salário maternidade. Para o trabalhador avulso também é a mesma natureza. E para o contribuinte individual rural e para o segurado facultativo, que seria urbano, né, são necessárias, né, 10 meses de contribuição que antecedem o parto para poder ter direito ao benefício. Bom, legal. Ó, tem algumas perguntas aqui no chat. O João Lopes falou assim: como funciona a prova de vida digital e quais as barreiras para evitar fraude? Isso aqui você já pontuou quando você falou do reconhecimento facial. E assim, recentemente a gente teve um trabalhador que era uma pessoa que muitas vezes as pessoas são semi-analfabetas, né? Elas acabam tendo que ir no escritório de contabilidade, a gente acaba tendo que fazer esse auxílio aqui. E foi muito engraçado, assim, porque o rapaz sentou na mesa e a gente ficou com o celular rodando e mostrando o rosto dele. Então, eu acredito que isso aqui já esteja bastante avançado, viu? E vai ser bem mais complicado fraudar o sistema, ainda mais quando se fala em reconhecimento facial. Sim, Diego. Há muito tempo o INSS vem trabalhando para combate às fraudes, né? Nós, em 2019, tivemos a Estratégia Nacional de Combate a Fraudes. Nós temos hoje uma coordenação geral que cuida disso. A própria medida provisória 871, publicada logo nos primeiros dias do governo atual e que se transformou na Lei 13.846, trouxe regras bem específicas para a revisão dos benefícios do INSS. Nós temos órgãos de controle, como o CGU, o TCU, que indicam rotineiramente procedimentos a serem feitos para melhoria do sistema. E existem as soluções tecnológicas que nós podemos lançar mãos para poder estar se utilizando desses meios, né, e tornando com isso mais fácil a vida do cidadão. Porque eu tenho certeza absoluta que o produtor rural, o nosso segurado especial, aquela pessoa que necessita do benefício previdenciário, ela vai reconhecer esse trabalho no futuro, porque com os avanços tecnológicos de uso de celular, por exemplo, smartphone, né, hoje já se tem mais linhas telefônicas no Brasil do que habitantes, né, de celular, né? Então, a gente tem que se aprimorar nesse sentido e buscar isso. E o próprio TSE e o Departamento Nacional de Trânsito têm feito a coleta de biometria, tanto digital ou facial, e com isso, essas parcerias que o INSS vem celebrando e esses acordos entre órgãos do governo visam exatamente utilizar a base de dados mais segura possível para que seja reconhecido o direito mais fácil, sem a peregrinação no passado que era necessária de órgãos e órgãos. Então, uma delas é a prova de vida por biometria facial, que começou com um projeto bem incipiente, com um pequeno grupo de segurados, se mostrou muito proveitosa e, com isso, foi expandida para toda a base atualmente. Então, é mais uma alternativa para o segurado, para o beneficiário, estar se comprovando que está vivo, né? E que é ele que está recebendo o benefício lá corretamente. Isso é bom tanto do ponto de vista da coletividade, como também individualmente para a pessoa, que ela tenha certeza que ela está recebendo um benefício devido. Bom, show de bola. Era isso que eu tinha para falar.
mais uma vez agradecer ao Senar, em nome do CRC, e dizer que essa parceria nossa ela é maravilhosa e que o CRC vai estar sempre de portas abertas aí para receber vocês e contribuir no que a gente puder, viu? Uma boa sexta para todo mundo. Vou passar as palavras aí para a Celiene. Diego, muitíssimo obrigado pelos seus comentários, considerações. Eu tenho aqui duas perguntas aqui. A da Karine Siqueira de Assunção, pergunta, Giovanni. Eu acho até que você já respondeu, mas vamos ver a pergunta dela. O contribuinte individual, depois de certo tempo de contribuição, aí ela coloca o código 1163, passou a ser produtor rural, pessoa física. Ele deverá mudar o código de contribuição? Olha, Karine, naturalmente que a condição que está atual posta, se a pessoa estava contribuindo como contribuinte individual do plano simplificado, que é 11% do salário mínimo, e agora está exercendo atividade como produtor rural e tem esse enquadramento legal de continuar contribuindo nessa condição, pode estar sim continuando a contribuir com o mesmo código. Agora, se ela se enquadrar numa atividade de grau superior, por exemplo, como um exemplo, se tornar empresária, tiver uma empresa rural no seu nome, ou uma agroindústria, aí eu aconselharia ela a procurar a pessoa responsável pelas finanças da empresa, da contabilidade, né, para poder estar orientando nesse momento qual a melhor forma de estar contribuindo, porque há alterações significativas decorrentes da atividade exercida. Mas, em síntese, se a atividade como produtor rural não mudar o seu enquadramento, ela pode estar, sim, continuando a contribuir no plano simplificado. A Crean Carla pergunta o seguinte: como faz o proprietário de uma chácara? Essa é uma pergunta que pouca gente faz, Celiane. Realmente existe a possibilidade do segurado especial estar contribuindo mais que o salário mínimo para obter um benefício de valor melhor no futuro. Então, existe as formas de recolhimento, 20% do salário mínimo, né? Ela pode estar recolhendo, digamos, a minha atividade rural, como eu já vi na vida, e eu acho que é sempre válido. Eu conheci um vitivinicultor que tinha um alto, trabalhava com ele, a família dele, e ele tinha um alto retorno financeiro das atividades. Então, ele conseguia pagar um valor maior de contribuição. E aí, com isso, existe sim a possibilidade dele estar recolhendo esse valor maior. No site da Receita Federal, existe a opção de fazer isso. Lembrando que agora, com as regras de cálculo da Previdência, são consideradas todas as contribuições da vida da pessoa. Então, se a pessoa contribuir apenas por alguns anos, ela não vai ter um retorno na média do salário tão esperado como ela teria se contribuísse a vida toda, né? No passado, era necessário contribuir menos para ter um valor melhor de benefício. Mas, se ela escolher por essa opção, a orientação que a gente sempre dá é que ela contribua por toda a sua vida profissional. Mas é possível sim. Chama-se segurado especial facultativo. No site da Receita, na hora de emitir a guia da Previdência Social, ela pode estar escolhendo a opção de segurado especial e, com isso, fazer o recolhimento no valor acima do salário mínimo. Caso ela queira recolher no salário mínimo, essa mesma contribuição será equivalente para o benefício de salário mínimo, não vai ter diferença, mas para aqueles que querem mais salário mínimo, vai conseguir sim. Certo. Então, aqui uma pergunta pelo WhatsApp: qual a diferença entre contribuinte individual e segurado especial? É pelo tamanho da propriedade que caracteriza cada um deles?
Ricardo Roteiro. Vou falar. Só um instantinho, eu acho que a internet aqui do nosso palestrante deu uma queda aqui, mas só um instantinho. Aguardar mais um pouquinho para que ele possa retornar. INSS, como ele comentou aqui mais cedo, é muito importante que vocês façam o download do aplicativo do Meu INSS, porque hoje a gente já tem bastante coisa lá. O governo hoje ele tem um plano de unificar várias plataformas. Então, assim, hoje através do GovBR, você vai ter lá CTPS digital, está encontrando, a gente está mais integrado, né? E com certeza trabalhar um pouco na redução de custos. E eu acho muito interessante o que ele falou sobre em relação às simulações. Então, assim, é muito importante você que tem dúvida, você que quer planejar uma aposentadoria, né? Entrar ali e fazer algumas simulações. Perfeito, Giovanni. Diego, é isso mesmo. Um tema nosso é importante, interessantíssimo. O nosso contador, nosso produtor rural, e é muita novidade aí para ser compartilhada, né? Um palestrante maravilhoso que já tem muita experiência, larga experiência nisso aí. E muito bom, é bom que as suas contribuições também, a experiência do CRC já na área e as contribuições ajudem também o nosso público. Aguarda mais um pouquinho aqui. Vamos lá, Giovanni. Maravilha! Você vai voltar, você não está ao vivo ainda não, aguarda um instantinho, por favor. Você não vai... Antes, quando você ia responder a pergunta, você lembra da pergunta? Qual foi? Segurado. E perguntaram se o que caracteriza... Sim. Não, só um instantinho. Vou me despedir do pessoal, expliquei tudinho. Estamos ao vivo. Pessoal, peço desculpas, houve uma pequena queda aqui na transmissão, natural desses eventos ao vivo, né? Pode ocorrer alguma queda na internet. Bom, a questão era sobre a diferença entre contribuinte individual e segurado especial. Tem algumas características que diferenciam bastante ele. A primeira delas é a quantidade de módulos fiscais, né? Se acima de 4 módulos fiscais, a pessoa já enquadra como contribuinte individual. Abaixo disso, segurado especial. Se, porventura, o produtor rural contrata mão de obra durante o ano todo, também se enquadra como contribuinte individual. Então, nós temos uma série de regras, a própria Lei 8.213 prevê o que descaracteriza a condição de segurado especial. Se vocês puderem dar uma olhadinha,
esse é o artigo 11 da Lei 8.213, como também no nosso site do gov.br/INSS, nós temos as características de cada um dos segurados. E aí você pode estar verificando em qual se enquadra para poder estar fazendo a formalização correta a ser executada. Se houver alguma dúvida, pode entrar em contato com a nossa central telefônica 135, funciona de segunda a sábado, de 7 às 22 horas, ou ainda procurar a Receita Federal para poder ver o enquadramento como contribuinte individual, que é desde 2007, a parte de arrecadação previdenciária foi transferida para a Receita Federal do Brasil. Perfeito, Giovanni. Então, acho que é isso. No nosso chat, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso chat, Giovanni. É isso. Eu acho que não temos mais perguntas, né? E, aliás, tem uma aqui no WhatsApp. A contribuição seria uma prova complementar para a concessão de benefícios? Depende, Celiane, depende da natureza da contribuição. Vamos citar um exemplo prático do contribuinte individual. O contribuinte individual rural, por assim dizer, ele somente terá reconhecido aquele período de atividade rural se houver a contribuição, se houver o recolhimento. Então, se ele prestar algum serviço, alguma atividade ou pagar a GPS, essa informação será utilizada para obtenção, para reconhecimento do direito. Já o segurado especial, existe um rol diferenciado de documentos, adequados mais à condição desse segurado da Previdência, né? O pequeno produtor rural, ele não tem condições de estar indo todo mês no banco, estar pagando um carnê, ou pagando uma conta, se deslocando até a cidade, isso gera custos, né? Então, naturalmente que a legislação foi inteligente nesse sentido, em estabelecer documentos alternativos para ele comprovar a atividade rural, tais como o bloco de nota, o ADAP, ou ainda notas fiscais que ele entrega mercadoria, né? Ou seja, coisas que ele já utiliza no dia a dia. E a forma desse segurado especial, desse produtor rural, estar contribuindo indiretamente para o sistema é a contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção, que é disciplinado pela Receita Federal as formas de contribuição, que não é o próprio segurado que paga, né, que é o adquirente da produção, e aí tem as regras previstas na legislação. Mas, basicamente, no universo da Previdência Social, a contribuição em si, em alguns casos, é utilizada para reconhecimento de direito, como contribuinte individual, e, em alguns casos, não é necessária, é subsidiária. Perfeito, perfeito. Aquele produtor que é arrendatário, ele pode ser considerado segurado especial? Sim, Celine, desde que ele seja uma área arrendada, seja inferior a 4 módulos fiscais, né, e exercer atividade em regime de economia familiar, sem o uso de mão de obra de terceiros, né, ou até 120 dias por ano, né, contratar uma pessoa por 120 dias por ano, ele não se caracteriza a condição de segurado especial, ele pode ser sim considerado. Outra aqui no meu WhatsApp. O produtor precisa, segurado especial, precisa de contador para usar o e-social? Perdão, falhou um pouquinho, né? Eu poderia repetir a pergunta? O segurado especial, ele necessita de um contador para utilizar o e-social? Tá. O INSS, ele faz parte do consórcio, né, que digamos assim, que conduz o e-social. Então, nós não somos o órgão que ele vai se dirigir para tratar essa informação. Ele vai ter que conversar com um contador ou procurar a Receita Federal do Brasil para obter essa informação. Porque, atualmente, o INSS é apenas um usuário das informações do e-social e dos outros bancos de dados, porque a gente utiliza essas informações para reconhecimento de direitos. Já alguns órgãos específicos já são detentores da recepção dessas informações e para
elaboração de composição de impostos, né, de quanto a pessoa vai pagar, e aí a Receita Federal que vai cuidar dessa natureza. Gerenciando. Exato. Correto. Perfeito. Giovanni, então, acredito que nós finalizamos aqui as nossas perguntas, o nosso chat. Nós vamos encerrando, então, a nossa semana de lives, né? E eu gostaria de agradecer, em nome dos nossos gestores, do nosso presidente do Sistema FAE de Senar, Paulo Carneiro, em nome da nossa superintendente, Railey Lusa, agradecer inicialmente a você, Giovanni, que aceitou gentilmente o nosso convite para realizar essa palestra aqui, muito enriquecedora. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Agradecer aos nossos parceiros, a Receita Federal do Brasil, ao CRC e ao INSS. Mais uma vez, eu queria destacar que sem a parceria de vocês, seria impossível o nosso evento, e eu creio que o nosso público, os contadores, produtores rurais, eles terão um acesso terão acesso a muitas informações valiosas, né, sobre direitos, deveres no meio rural. Isso é maravilhoso. Então, muito obrigada a cada um dos parceiros. E eu quero passar a palavra a você, Giovanni, para fazer as suas considerações. Silene, muito obrigado. É sempre um prazer, um enorme prazer estar aqui conversando com pessoas, passando um pouco mais sobre como a gente trata as questões na via administrativa, né? E eu que sou técnico de pecuária e nasci no meio rural e estou atualmente em uma função completamente, digamos assim, distinta, se torna ainda mais prazeroso estar aqui presente hoje. Então, agradecer você, em nome aí do todo o Senar, da diretoria, dos funcionários, e que vocês continuem fazendo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Agradecer também ao doutor Diego pela presença, foram pertinentes as perguntas, doutor. Esperamos que a gente conseguiu esclarecer todas no caminho, e o CRC é sempre um conselho que está sempre presente na vida das pessoas, direto ou indiretamente, exerce um papel importantíssimo. E faço um convite a todos vocês, conheçam a escola PEP, escolapep.inss.gov.br, pode se inscrever nos cursos, aprender como fazer, por exemplo, os procedimentos no site do INSS. Se tiver alguma dúvida em como utilizar o nosso aplicativo gov.br, existe uma série de vídeos publicados nas redes sociais do INSS, com tutoriais, como, por exemplo, tutoriais que explicam como acessar o extrato previdenciário, como fazer o requerimento, ou explicando como preencher determinado documento. Então, eu sempre faço esse convite a vocês para poderem estar acompanhando e, com isso, disseminando mais o conhecimento previdenciário e tornando os direitos da população, de uma forma geral, muito mais acessíveis a todos. Uma boa noite, um bom fim de semana e eu espero reencontrá-los em uma próxima oportunidade. Diego, gostaria de fazer suas considerações. Só agradecer mesmo a parceria e dizer que o CRC está sempre de portas abertas para vocês. Obrigada. Agradeço a vocês mais uma vez e eu quero me dirigir a cada uma das pessoas que estão aqui conosco assistindo a essa live. Muito obrigado pela participação de vocês, por ficarem conosco aqui durante a Semana do Agro Legal, uma semana de muito conhecimento e que foi preparada para vocês, para que vocês pudessem extrair desses mestres aqui que nós trouxemos. Né? Muito obrigada a cada um de vocês. Lembro mais uma vez que cada uma dessas lives já estão disponíveis, as que já foram realizadas, já estão disponíveis no nosso canal, no YouTube, e essa também, na sequência, já estará. Então, acessem a nossa página,
curtam, porque curtindo a página você fica por dentro de todas as novidades, é avisado das novidades, sempre incluído material novo. Compartilhem também essas lives, porque realmente é um conteúdo rico em informações do nosso agro. Então, compartilhem o máximo que vocês puderem. Agradeço mais uma vez a todos vocês. Meu muito obrigado, ótima noite e bom descanso a todos.